Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos hão de o ver. Naquele dia então irei eu receber de Cristo galardão, ó que prazer. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Então esses hinos que nós cantamos nas nossas igrejas, esses hinos, foi tudo baseado na Bíblia, entendeu? Tem gente que fala que ninguém vai para o céu, entendeu? Que ninguém vai para o céu. Mas foi baseado na Bíblia, baseado aqui, que surgiu esses hinos. Para viverei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu viverei e por Deus, no lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. E tem mais: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, tenho eu de Jesus saudade, quando é que eu vou? Então, todos os hinos praticamente que nós cantamos nessa igreja, tudo baseado no céu. Essa é a esperança do crente, é que o dia que ele morrer, ele vai para o céu. Ainda parece um bocado de gente falando que nós não vamos morar no céu. Então esses hinos, todos nós cantamos, pode jogar tudo fora. Jogar tudo fora, nós não vamos para o céu. O Sião celeste, repouso dos santos, teu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em bela planície está situada, que majestosa rainha és tu. Então, quando se fala Sião, Jerusalém, Sião celeste, repouso santo, tudo é o céu. Tudo é o céu, tudo. Paraíso, Sião celeste, Jerusalém celestial, a glória celestial, a presença de Deus, tudo é o céu. Foi o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Quando essa nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, no céu. Ela fala que a nossa cidade está no céu. Tem outro lugar que fala que a nossa cidade está no céu. Então, quando você vê na internet as pessoas falando que nós não vamos para o céu, isso é mentira. É mentira deles. Nós vamos para o céu. Nós gememos e desejamos ir para o céu. A nossa casa está no céu. A nossa cidade está no céu. Entendeu? Olha lá a casa. A irmã Belarmínia, ela era bem velhinha. Sempre eu gosto de ir para a oficina, eu passava lá e conversava com ela, ficava lá no alpendre conversando quando eu vinha de oficina e quando eu ia para a oficina. Era 4 quilômetros da oficina. A irmã Belarmínia tinha um alpendrezinho e ela ficava lá sentada. Eu passava, sempre estava conversando com ela, eu gostava muito de conversar com ela, aprendi muito com ela, eu contava os casos, as histórias. A irmã Belarmínia. Ela estava bem velhinha e um dia eu sonhei com a casa dela no céu, era uma mansão. Sonhei que ela entrava, subia, entrava nessa casa no céu, uma mansão no céu, entendeu? Sonhei.
Passou-lhe poucos dias, Deus recolheu, levou ela para onde? Para o céu. Assim como Deus levou Elias, o profeta Elias ia andando com Eliseu, ia caminhando, e ia conversando e caminhando. De repente veio um carro de fogo com cavalos de fogo e separou um do outro, o Elias do Eliseu. E Elias foi levar, subiu ao céu no redemoinho. Subiu ao céu. Entendeu? Jesus subiu ao céu. Entendeu? E ele foi preparar lugar aonde? Só pode ser no céu, não tem outro lugar. Entendeu? Agora que depois, se é aonde nós vai, se nós vamos morar, ou se agora no começo é o céu, se o paraíso é o céu, aí eu vou para o paraíso. Quando Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Entendeu? Paraíso. Paulo falou assim, eu conheço um homem que foi ao paraíso, no qual está o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que o homem ali, quer dizer, ele foi ao paraíso, ao qual está o terceiro céu. Então, um certo ladrão foi para o terceiro céu. Deus, Jesus levou, quando ele morreu, levou o ladrão e deixou lá no paraíso, lá no terceiro céu. Entendeu? Está lá. Então, para onde eu vou quando eu morrer? Vou para o paraíso. Quem é o paraíso? É o céu. Qual o céu? O terceiro céu. Então, no dia que eu morrer, eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. Qual o céu? O terceiro. Aonde vai ficar os que morreram em Cristo. Entendeu? Lá no paraíso. E depois nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados, transformados, arrebatados, a encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí os que morreram em Cristo, que está no paraíso, no terceiro céu, aguardando, aí vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Ele vem arrebatar a igreja. Ele vem arrebatar a igreja. Aí Jesus vem arrebatar a igreja, o arrebatamento. Ele está voltando. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses que morreram em Cristo é os que estão no paraíso. Entendeu? É os que estão no terceiro céu. É os que morreram e foram para o céu. Entendeu? Esses ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, assim estaremos para sempre com Ele, lá no céu, no paraíso, na Jerusalém, terrestre, onde for. Entendeu? Onde for. Então, o que me aguarda? O que te aguarda? O paraíso. O céu. Entendeu? Isso é que te aguarda. O céu te aguarda. O paraíso te aguarda. Entendeu? Por quê? Porque quando esse tabernáculo se descer, ele vai se desfazendo. Eu estou com 54 anos de idade, então eu estou me desfazendo. Esse tabernáculo está se desfazendo. Não é eu que estou me desfazendo, é esse tabernáculo, essa casa terrestre, esse corpo físico. Ele está se desfazendo aos poucos. Os músculos vão acabando, o cérebro, a célula, o cabelo vai embranquecendo, as vistas vão acabando, eu vou me desfazendo. Quer dizer, eu não, essa carne, esse tabernáculo terrestre. Aí foi quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos. Então o que me aguarda? O céu. Um edifício. Uma casa no céu.
Quando esse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna. Aonde? 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 No céu. É lá no céu. Então, é por isso que Jesus falou: não juntei tesouro na terra, juntei tesouro no céu. Que aonde estiver o vosso tesouro está o seu coração. Eu vou preparar lugar. Aonde? No céu. Quando eu voltarei, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou que seja onde for que eu estiver, estejais vós também, quer dizer, o céu. Então, a princípio, de antemão, logo de então, quando eu morrer, eu vou para onde? Quando morre, você vai para um lugar, ficar silêncio, como alguém prega. Não. Quando eu morrer, eu vou para o paraíso. Como foi o profeta Elias para o céu, ele subiu ao céu. Como foi o ladrão da cruz para o paraíso, então eles foram. Entendeu? Eu não sou mais ruim do que o ladrão da cruz, não sou mais ruim do que o profeta Elias, entendeu? Eles foram, o profeta Elias foi para o céu em vida, e o ladrão foi, depois que morreu, foi para o paraíso, entendeu? O paraíso, qual está o terceiro céu, que Paulo já falava, fui ao paraíso, conheço um homem que foi ao terceiro céu, paraíso, qual está o terceiro céu, e viu coisas inefáveis. Quer dizer, então, o dia que eu morrer, eu tenho um edifício, eu tenho uma casa que Deus fez para mim. Quando eu se desfizer, de repente eu posso morrer estando sadio, de repente eu vou me desfazendo, meu corpo vai se desfazendo. Então, quando eu me desfizer todo, eu tenho um edifício, uma casa onde? No céu, está lá, a minha morada. Então, não precisa preocupar, não precisa chorar por mim. O dia que eu morrer, você não precisa chorar por mim, entendeu? Chora por mim agora, me ajuda agora. Entendeu? Me ajuda agora, chora por mim agora, faça alguma coisa por mim agora, porque o dia que eu morrer não precisa chorar por mim, não precisa fazer nada por mim. Por quê? Porque eu tenho um edifício, eu tenho uma casa que Deus construiu para mim. Deus tem. Será que Deus vai me mostrar essa casa em vida para mim ficar mais tranquilo? Será? Será que Deus vai fazer eu ver essa casa no sonho? A minha casa aqui. A sua casa está aqui. Então, um edifício, uma casa. Eu tenho. Aonde? Está no céu. Aonde é o céu, Andor? É subindo. Subindo em onde? Para cima. O dia que eu morrer, eu não sei a localização geográfica do céu. Eu não sei onde é a localização geográfica do céu. Não sei. Entendeu? Onde está o céu? Não sei onde está o céu. Na lei da física, o céu é o firmamento, está aqui para cima. Entendeu? Mas depois que eu morrer, eu não sei como que vai funcionar. Eu só sei que eu vou para lá. Que o seu corpo não, a minha matéria não. Aí depois só quando eu ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou. Entendeu? Quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou, quando ele morreu, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, na ressurreição ele tinha uma carne palpável. Maria veio, Tomé pegou na mão, eles viram. Entendeu? Eles viram, porque ressuscitou. Entendeu? Só depois da ressurreição vai ter um corpo.